Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, acho que bem, né? Vamos que vamos. A dor passou, hoje ainda foi um dia meio tenso, mas agora estou bem. Bora lá então para mais uma review. Episódio interessante. Ele tem alguns pontos interessantes, apesar do clímax ter deixado, né, tudo mais interessante pro final. Uma coisa interessante sobre esse episódio é o roteiro, na verdade, chamando a atenção vocês aqui pro Muga Takeda, que participou ali como roteirista assistente de Resident Evil Revelations. Pois é, ele não trabalhou com Pokémon, e aqui ele aparece trabalhando para esse episódio como roteirista. Interessante. Bom, de qualquer forma, deixando essa informação e curiosidade para vocês. Ainda assim, deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá para mais uma review da semana. Roy invade o dirigível dos Trovonautas à noite enquanto todos estavam dormindo, mas o Capitão Pikachu acaba abordando ele, fazendo com que todos acordem. Roy fica feliz ao ver Lico e Frid explica a todos que o menino ali se chama Roy e eles o encontraram na ilha mais cedo. E já que ele ajudou Lico e Frid na floresta, ele acalma todos dizendo que Roy é uma pessoa bacana. Lico então pergunta por que ele está ali e ele diz que vem encontrar com Fuecoco, mas Frid alerta que ele não pode sair entrando e invadindo assim, fazendo com que todos concordem com ele, pois ele fala que o lugar é como se fosse a casa deles. E Roy então se desculpa e promete que não vai mais fazer isso. Ele inclusive fala que veio pelo Fuecoco e quer comer frutos e praticar canto com ele, fazendo com que Lico sugira que, bom, provavelmente ele quer se tornar o treinador do Fuecoco. E ele diz que é uma possibilidade, mas Frid alerta ele. Ele diz que ele tem que levar também os sentimentos de Fuecoco em conta. Será que Fuecoco também quer isso? Mas então, Frid sugere que ele fique no dirigível até o amanhecer para que ele possa encontrar com um Pokémon. Enquanto isso, o Fuecoco estava dormindo, mas acaba acordando e admirando uma foto de Charizard e Frid juntos. Talvez o Pokémon também queira, o mesmo que Roy. Bom, Lico e Roy partem para encontrar Fuecoco no dirigível, mas acabam não encontrando ninguém, pois ele está dormindo em lugares bem aleatórios. Roy, cansado de procurar, se deita um pouco na parte do estádio que está no dirigível e se pergunta o que Fuecoco pode pensar dele. E Lico acaba acalmando ele, dizendo que ela tinha a mesma sensação a respeito do Sprigatito, mas no final deu tudo certo, fazendo com que Roy comece a cantarolar o nome de Fuecoco, já que ele ficou animado com a história de Lico. Pela manhã, eles estão dispostos a encontrar o Pokémon e todos acordam, mas Oreo passou a noite toda acordada tentando arrumar o dirigível. Afinal, aqueles buracos no balão não façam que o dirigível consiga voar. Então, Roy acaba sugerindo de pedir ajuda aos Pokémon da floresta. Talvez eles possam ajudar. Enquanto isso, um vídeo de Gurumin está no ar. É sobre capturas de Pokémon. Esse vídeo é muito interessante, pois ele explica sobre o elo do Pokémon ser capturado e também que ele costuma pensar se é adequado para o seu parceiro humano também. Não só o humano fica nesse dilema, mas o Pokémon também costuma ficar nesse dilema. E ele também acaba explicando sobre as Pokébolas, o que é interessante, porque ele acaba falando da vida de luxo que um Pokémon pode ter dentro de uma Pokébola de luxo, e até mesmo a Master Ball, que pode capturar qualquer Pokémon. Muito interessante a aparição, inclusive, da Master Ball, né? A citação da Master Ball. Então, cortamos para uma cena rápida de Roy deixando algumas berries no dirigível antes de sair para pedir ajuda aos Pokémon. E Molly acaba vendo tudo aquilo. Inclusive, o Fuecoco continua dormindo, mas ao acordar, ele acaba percebendo as berries que foram deixadas na mesa e a Molly acaba falando para o Fuecoco que foi o Roy que estava no dirigível e que deixou para ele. E aí o Fuecoco fica muito animado e quer ir atrás do Roy a todo custo. Ele sai para todos os lados na ilha, já que o Roy não estava mais no dirigível, mas não encontra o Roy de forma alguma. Porém, ele percebe que alguém está se aproximando. São os exploradores. E ele acaba ouvindo uma conversa de Zir e Amityville. Zir diz que o dirigível dos Trovonautas está quebrado e por isso que eles estão por ali. Então, Amityville pede para Zir e Konya irem também ao dirigível para atrair todos para lá. E Amityville vai se encarregar de ir até o alvo, que no caso é Lico. Ao ouvir tudo isso, Fuecoco sai correndo para ajudar.
Voltando à ilha, eles vão até a casa de Roy e seu avô, deixando Frid muito impressionado. Afinal de contas, Roy é neto do ancião da ilha, que ele havia pedido ajuda no episódio anterior. O avô de Roy fica nervoso com o fato do Roy ter invadido o dirigível e Frid o acalma. E então ele traz alguns aperitivos para que todos possam comer ali enquanto conversam. E pergunta se Frid conseguiu resolver o problema no dirigível com os materiais. E Frid diz que não, até eles perceberem que os espetinhos que o avô do Roy trouxeram lembram muito Caterpie e o Weedle, fazendo com que eles lembrem da seda que esses Pokémon produzem, que podem ser úteis para o balão. Roy então diz que a seda é muito resistente, mas um Scyther pode cortá-la. E aí eles passam de fato a querer pedir a ajuda dos Pokémon da floresta. Ao mesmo tempo, algumas pessoas acabam chegando com comida na ilha e o avô do Roy acaba sugerindo que eles fiquem ali para almoçar também. O interessante é que diversos Pokémon acabam chegando com essas pessoas. São iniciais de canto, entre outros Pokémon, impressionando a Liko e fazendo com que ela observe todos os Pokémon na Pokédex. Então é dito que esses Pokémon são importantes para a ilha, porque humanos e os Pokémon se ajudam por ali. E a Liko percebe que mesmo sem capturá-los, eles são muito próximos. Inclusive um Psyduck, que ela acaba observando que é muito próximo do Roy. Depois do almoço, Liko e Roy conversam, e ela percebe o quanto Roy quer se aproximar de Fuecoco, mas reflete que se o dirigível for consertado e eles não se encontrarem, talvez seja tarde demais, já que eles já estão partindo para Powder. Mas Fuecoco, desesperado, acaba passando por eles, o que faz com que Roy fique feliz por reencontrar com um Pokémon. Mas Fuecoco tenta alertá-los, apontando para o dirigível, e aí o Frid decide ir até o dirigível e pede para que Roy e Liko fiquem ali na casa do avô de Roy. Frid, ao chegar lá, percebe junto com o Capitão Pikachu que os exploradores estão chegando. Pois é. Ao mesmo tempo, na casa do avô de Roy, Roy limpa o rosto de Fuecoco e pergunta onde ele estava esse tempo todo, mas Fuecoco só consegue abraçá-lo. Na beira da praia, uma batalha vai começar com Maduke e Orion, que vão batalhar com Zir e Konya. Zir vai de Raidon e Konya de Golduck, Marduk de Rockruff e Orion com seu Metagross. Já Frid encontra Mewtwo e diz que ele é insistente, mas a Mewtwo só quer saber aonde está Liko. Pois é. Então uma batalha também começa entre Charizard de Frid e Corviknight de Mewtwo. Porém, Konya e Zir parecem estar se dando muito bem na batalha, e Konya parece que já tem um sentimento de onde pode estar Liko, e ela vai atrás dela. E com o desenvolver da batalha, isso acaba chamando a atenção de Liko e Roy. Eles vão até a floresta pedir ajuda aos Pokémon para consertar o balão o mais rápido possível. Eles precisam sair dali. Mas Liko percebe que Roy está tremendo. Estaria ele nervoso com a situação? Roy diz que o dirigível é a casa de Liko e dos outros, e que o dirigível é importante para eles. Então, Fuecoco olha para Roy com confiança, deixando Roy mais calmo. E se Fuecoco está bem, tudo vai ficar bem. Os Pokémon da floresta então partem para ajudar. Porém, eles são surpreendidos por Konya, que acaba encontrando Liko. E aí, Liko pede para Roy seguir com os Pokémon e ela vai ficar ali para batalhar com a Konya. É interessante porque a Konya ainda tem sentimentos pelos Prigatito, mas o Pokémon tem raiva dela. Então, a batalha entre Liko e Konya começa. Roy chega ao dirigível e leva os Pokémon da floresta para dentro. Eles irão consertar o balão. Mas enquanto Orion e Marduk estão lá dentro consertando o balão, Molly assume a batalha com sua Chansey, que parece também não ser páreo para Zir. Então Roy volta para a beira da praia e tenta ajudar Molly, agora com o Fuecoco ao seu lado. Porém, ele não consegue usar seu poder de fogo. Liko então parece ter derrotado Konya e volta para a praia. E começa a dar um apoio ali para o Roy e o Fuecoco. E aí o Roy começa a cantar e animar o Fuecoco. Com aquela música que ele está cantarolando, o Fuecoco acaba conseguindo se sincronizar com o Roy e aí sim conseguir usar a brasa. Pois é, atingindo então o Raidon de Zir. Porém, essa situação toda de cantar deixa
o Amit um pouco desconfortável e inclusive o Fridge acaba perdendo um pouco da atenção, o que faz com que Amit vá com tudo para cima de Liko e o seu Corviknight. E aí o episódio termina nesse momento com a Liko sendo surpreendida. Será que a Mitchell vai conseguir pegar o pingente finalmente? E o episódio termina assim. Bom, sinceramente, foi um episódio bem calmo. Apesar desse clímax final, as batalhas elas nem são desenvolvidas, tá? Então vocês podem perceber que eu nem sequer citei o quanto foi interessante essas batalhas, porque elas basicamente não rolaram. Elas ficaram todas no off-screen mesmo. Elas iniciavam, mas basicamente não tinha uma batalha mesmo entre os Pokémon. A não ser, talvez, pelo Charizard e o Corviknight, que trocaram algumas farpas ali, vamos dizer assim. Mas do resto foi tudo muito rápido. Então foi uma batalha meio estranha. Sinceramente, assim, espero que no próximo episódio eles desenvolvam mais batalhas. E provavelmente isso deve acontecer por conta do que a gente já viu aí em alguns spoilers. Mas, ainda assim, foi um episódio interessante pelo lance do Roy querer muito se aproximar do Fuecoco, né? Esse episódio, ele se trata muito disso. Essa aproximação que o Roy quer ter com o Fuecoco. E esse desencontro deles, que também foi bem interessante de acompanhar. Então, assim, fico imaginando que Roy e Fuecoco devem se tornar aí bem próximos muito rápido, né? Isso já está acontecendo nesse episódio e isso deve aflorar ainda mais nos próximos episódios. É muito interessante a forma como o Fuecoco acaba ficando assim feliz, né, ao ver o Roy. Então eu gostei muito desse episódio por conta disso. E é interessante que, bom, a gente já percebe que pelo menos por enquanto o Amit, né, os exploradores vão ficar nessa briga de gato e rato com os Trovonautas, enchendo o saco da Liko e da Sprigatito em busca desse colar, né? Então, acho que vai ser uma coisa bem maçante se a história ficar só nisso. Então, assim, eu espero que eles elaborem mais os exploradores, porque senão eles podem facilmente se tornar a equipe Rocket da época do Ash, e em alguns momentos a equipe Rocket era realmente um saco, né? Então vamos ver até aonde essa situação com eles pode ir. O fato também deles usarem os Pokémon da floresta para consertar o balão foi uma ideia engenhosa, mas se for resistente o suficiente, que bom, né? Enfim, foi um episódio interessante. A parte do Gurumin sobre a captura dos Pokémon também eu achei bem bacana. Mas ele foi um episódio particularmente, assim, fraco na execução, né? Apesar dele ser necessário, porque Roy precisa encontrar com seu Pokémon Fuecoco, ainda assim, tirando esse fato, eu ainda acho que foi um episódio bem fraquinho. Também fiquei um pouco impressionado com o fato da Oreo ter um Metagross, assim, vamos dizer assim, um pouco fraco, porque não deu conta do Golduck e do Raidon. Mas eu vou dar um chá aqui, porque, querendo ou não, esse Metagross passou a noite acordado junto com a Oreo, então talvez justifique o porquê o Pokémon esteja tão fraco ali na batalha, perdendo pro Raidon e pro Golduck, apesar que também seu aliado era um Rockruff, mas isso não quer dizer nada pro anime, né? Anime, o Pokémon mesmo na forma base costuma ser forte, então de qualquer forma, ainda assim queria ver mais dessa batalha, sabe? E ela não foi revelada de forma alguma. Porém, fico feliz. Fuecoco agora consegue usar a brasa, finalmente, né? Depois dele ver o Charizard ali batalhando com o Amityville e o Roy animando ele com a música, acho que eles vão dar, de fato, uma boa dupla. Enfim, episódio da semana, ok. Eu vou como eu disse pra vocês, vou voltar com as estrelas, acho mais fácil. Mas esse episódio, pessoal, eu vou com 3 estrelas. Apesar de tudo, eu achei ele fraco. Poderia ser melhor, na minha opinião. Porém, como ele é um episódio que tem uma continuação no próximo episódio, então eu acredito que o próximo episódio deva suprir o que faltou neste episódio aqui. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Deixa seu like.